Faço parte do Conselho Diretivo da APEC e hoje a gente vem com mais, de uma forma interessante, é um tema interessante, sobre um tema que todos nós, todos os associados, os lojistas, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, já se debateram com esse tema sobre juros legais, empréstimo bancário. E hoje a APEC traz para vocês um especialista na matéria, que é o Dr. Márcio Calil de Assunção. Ele é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo. Ele também trabalha no Banco Safra, uma pessoa que entende aí todos os pormenores em relação a esse tema. E também trouxemos um grande amigo nosso, que é um advogado, Dr. Willy Kuntz, que é um advogado na área societária. Ele também é advogado em Nova York, e tudo com a finalidade de promover altos debates aqui dentro da APEC. Eu sei que todos aqui trabalham de manhã até agora, até a noite, a gente sabe que não é fácil essa tarefa, mas a ideia da APEC é tentar trazer temas relevantes, importantes, para que você, associado, tenha instrumentos legais, ferramentas para que isso daí, do dia a dia, o seu trabalho, seja tomado decisões mais positivas, tomado decisões mais firmes, porque a gente sabe que o comércio do dia a dia do Brasil não é fácil. A gente está passando por uma crise muito grande no Brasil. A gente vai enfrentar agora uma questão política, uma eleição difícil. Então a gente sabe que, na verdade, o Brasil precisa de entidades como a nossa para ajudar a sociedade civil, e é nesse sentido que a gente vai já seguir por novos caminhos. E um dos caminhos que fizemos essa semana, que é um framing muito positivo da APEC, foi participar da segunda reunião do Circuito das Compras com o nosso secretário adjunto, Fábio Lepic, que é o secretário adjunto do Bruno Covas. E nesse grupo tivemos já algumas questões que a APEC liderou, como, por exemplo, um trabalho, um estudo específico da região central do movimento, do trabalho, qual que é a movimentação da região que a gente está lidando, esse cinturão todo que a gente está abordando, os empregos diretos e indiretos, o faturamento da região. E esse trabalho foi alvo de uma reunião da Prefeitura de São Paulo. Então, o professor Rubens Figueiredo apresentou o nosso trabalho, foi aplaudido por muitos. Alguns números perguntaram ali a profundidade dos números, a gente está revendo, mas são números que a gente traz da onde? Da FEComércio e do SEBRAE. São números simulados, não é um número real, mas é um número muito aproximado, muito próximo da realidade. E com base nesse estudo da APEC, surgiram mais 5 temas que foram alvo dessa segunda reunião. Então, a próxima pauta de uma terceira reunião com a Prefeitura de São Paulo, teremos 5 grupos de trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo. Uma delas é a mobilidade, o PIL, mobilidade urbana, a questão do solo, uso e ocupação do solo. A gente vai ter a segurança urbana, que foi palco de um dos temas aqui na PEC, da questão das câmeras, de fiscalização das ruas, como é que a gente vai tirar o ambulante das ruas, que vai ser um tema do terceiro grupo. E do quarto grupo, que é um tema super importante, é a questão do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo e do turismo das compras. Então, tudo que a gente está fazendo aqui na PEC, a gente está vendo que é uma realidade, porque o ente público, junto com o ente privado,
agora se juntam para tentar realmente trazer efeitos práticos. Eu diria que a gente aqui está discutindo em alto tom, com alto tema, mas também, ao mesmo tempo, a gente vai ter efeitos práticos, eu acho que em curto espaço de tempo. Então isso daí é importante, até a gente tem um projeto de uma revista APEC para ser elaborado aqui na APEC. Então tem muita coisa que a gente vai fazer aqui em São Paulo e com a APEC. Eu vou passar então a palavra para o Dr. Márcio Calil. Também dizer uma boa noite a todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores, é uma satisfação estar aqui com vocês. A ideia, quando me foi formulado o convite sobre a exposição de algum tema ligado ao mercado financeiro, foi falar de juros, mas falar de juros em cima de duas grandes premissas. A primeira premissa, uma visão normativa geral dos juros no Brasil, começando pela Constituição da República, passando pelas leis que no Brasil regulam os juros, mas desta visão geral, chegar no momento de responder a uma grande questão. Afinal de contas, existe ou não existe uma limitação para a cobrança de juros no Brasil? A ideia da exposição é transcorrer acerca dos juros, passar pelo conceito dos juros, passar por uma visão geral da normatização dos juros no Brasil e, a certa altura, tentar responder essa questão que talvez até fomente os nossos debates após a exposição. Bem, só me familiarizando aqui, porque agora nós temos dois idiomas aqui na tela. O que são juros, afinal? Bom, juros são rendimentos que se obtêm por empréstimos em dinheiro, mas numa visão mais prática. Juros é preço, é o preço do dinheiro. Assim como as mercadorias elas têm seu preço, juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E como esse dinheiro é precificado? Ele é precificado fundamentalmente em duas premissas. A primeira delas, o tempo que esse dinheiro ficará na posse do devedor e que, consequentemente, o credor ficará sem esse dinheiro na sua posse. Então, nesta premissa, nós temos a composição do custo da inflação. Quanto mais alta a inflação, maior a perda do poder de compra do dinheiro. Então, esse é um componente que afeta a taxa de juros. E qual o outro componente essencial para se definir uma taxa de juros? O risco. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Quanto menor o risco, menor a taxa de juros. Quanto melhor as garantias que o credor tem, menor a taxa de juros. Quanto mais frágeis ou menos seguras as garantias do credor, maior a taxa de juros. Então, nós temos dois grandes componentes para se definir juros: a inflação e o risco. As taxas de juros são definidas em percentuais e calculadas de acordo, como eu falei há pouco, com esses dois grandes fatores. A inflação, o que foi acordado, e fundamentalmente são maiores ou menores numa relação proporcional ao tamanho do risco. E aí eu passo para vocês uma visão do mercado financeiro sobre como precificar a taxa de juros com base no risco. Por regulamentação do Conselho Monetário Nacional, todos os bancos estabelecem uma graduação para os seus clientes. Estabelecem isso para 100% desses clientes. Essa graduação chama-se, dentro do mercado financeiro, o rating bancário. O rating bancário começa na letra A e vai até a letra H. Portanto, existem 8 escalas de rating para definição do risco daquele cliente em determinada instituição financeira. E como funciona isso? Bom, se eu, instituição financeira, faço negócios com um cliente que o rating é A, que ele é um baixíssimo risco, isso tende a ser uma taxa de juros menor. Se eu faço negócios com um cliente que o rating é H, é a última escala de risco, que ele já é um risco de médio para alto, a tendência é que a taxa de juros seja maior, porque o meu apetite de risco para ganhar mais, ele é diretamente proporcional ao meu apetite de risco para poder também avaliar uma perda naquele determinado contrato. Então, a avaliação das taxas de risco dentro do sistema financeiro,
elas passam por uma graduação estabelecida pelo Banco Central dentro do que se chama de poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional. Como os juros são classificados no direito brasileiro, daquela premissa inicial que eu disse aos senhores, da visão normativa geral dos juros no Brasil? Bom, os juros são classificados, primeiro, quanto à sua natureza jurídica. São juros remuneratórios ou são juros moratórios? Mas o que vem a ser esses juros remuneratórios e esses juros moratórios? Bom, remuneratórios, pela natureza da própria simbologia do nome, remuneram o capital mutuado. Esses são os juros cobrados no dia a dia nas operações bancárias. E, por sua vez, os juros moratórios são os juros que incidem quando incorre em mora o devedor daquele empréstimo. Então, quando você contrata com uma instituição financeira qualquer empréstimo, este empréstimo necessariamente terá uma taxa de juros remuneratórios, para remunerar aquele capital mutuado. Mas o empréstimo também, o contrato também terá uma previsão de juros moratórios para eventualidade de mora naquele empréstimo. Então, como os encargos moratórios serão cobrados? Lembrando que os juros moratórios eles têm duas grandes finalidades, como também a multa moratória em certa medida. Primeiro, penalizar aquele tomador do empréstimo que não cumpriu a sua obrigação na forma com a qual ele contratou, no tempo e modo devidos. Mas também, em razão da penalização, eles acabam funcionando como um estímulo ao pagamento, um estímulo ao adimplemento. Porque se eu tomo um dinheiro emprestado e se eu não pago aquele empréstimo no tempo que eu me comprometi, eu sofrerei consequências, são juros moratórios. Então ele acaba funcionando, além de ter um caráter punitivo, de uma forma a me estimular a cumprir aquela obrigação, exatamente para que eu evite sofrer a penalização dos juros moratórios. Além da natureza jurídica, os juros também são classificados quanto ao seu regime de capitalização. E aqui nós temos uma visão bastante econômica, puramente econômica dos juros. Os juros são simples ou os juros são compostos? Bom, mas o que são juros simples e o que são juros compostos? Os juros simples incidem sempre sobre o capital. Os juros compostos incidem sobre o capital mais os juros. Exemplificando, eu tomo um empréstimo de R$100.000 para pagar em 12 parcelas. Na primeira parcela, eu tenho juros incidindo sobre R$100.000. Se os juros forem simples, na segunda parcela, os juros também incidirão sobre R$100.000. Na terceira parcela, os juros incidirão sobre R$100.000. Em contrapartida, os juros compostos como são calculados? Na primeira parcela, os juros incidem sobre o principal, R$100.000. Na segunda parcela, eles incidem sobre o principal mais os juros da primeira. Então já não será mais sobre 100, será sobre 101. Na terceira parcela, os juros incidem sobre o valor de principal, os juros da primeira e os juros da segunda. E assim sucessivamente. Por isso que vocês devem ter visto muitas vezes nos contratos que uma taxa de juros de 1% ao mês não significa 12% ao ano, porque os juros são capitalizados. Em regra, o juro capitalizado de 1% ao mês dentro de um ano equivale a uma taxa real de 15% e não de 12%. Outra forma de classificação dos juros, quanto ao número de dias. Os juros são contados ao dia, ao mês ou ao ano, conforme for contratado entre as partes. E uma outra forma também de se classificar os juros, numa visão mais econômica do que jurídica, é quanto à taxa de juros. Ela pode ser pré-fixada ou ela pode ser pós-fixada. Mas aí a gente pode se perguntar qual o parâmetro para uma taxa pré-fixada ou para uma taxa pós-fixada. Custo de captação do dinheiro. Exemplificando para ficar mais claro. Quando a taxa Selic estava em 15% ao ano, isso não faz muito tempo, conta de 2 anos atrás, as operações pré-fixadas partiam do custo do dinheiro de 15% ao ano. Portanto, a taxa de juros pré-fixada tendia a ser maior. Em outras palavras, era melhor você contratar juros pós-fixados, porque se a taxa caísse, você pagaria menos juros. Hoje,
que a taxa de juros está 6,5% ao ano, a taxa Selic, as operações pré-fixadas têm taxas de juros menores, porque o custo do dinheiro é mais baixo. Os bancos, eles fundamentalmente repassam dinheiro que eles captam no mercado. Existem duas grandes maneiras do banco ter funding, ter caixa para poder fazer empréstimos. A primeira delas, os bancos recebem aplicações dos seus clientes. Esse dinheiro que os clientes aplicam nos bancos, eles ficam ali e os bancos utilizam para emprestar para outros clientes. Mas esse tipo de funding representa menos de 20% do que os bancos emprestam. A grande massa de dinheiro movimentada pelos bancos não vem das aplicações dos seus clientes, vem de captações que os bancos fazem no mercado local e no mercado internacional. Eles captam dinheiro e eles repassam dinheiro. Então, conforme o custo que o banco captou o dinheiro, ele vai definir a taxa de juros pela qual ele vai repassar o dinheiro. Como o custo de captação, em regra, fica muito próximo à taxa Selic, quanto maior a taxa Selic, tende a ser maior a taxa de juros na ponta final. Bem, aqui, depois dessa visão global e panorâmica dos juros, nós começamos as respostas àquela primeira pergunta. Eu falo as respostas porque são duas respostas para uma única pergunta. A pergunta é: os juros no Brasil são limitados ou os juros no Brasil não são limitados? Primeira parte da resposta. Nas relações exclusivamente entre particulares, pessoa física com pessoa física com comércio, pessoa física com indústria, comércio com comércio, indústria com indústria, nas relações entre particulares, quando você não tem um banco envolvido, os juros são limitados por lei. O Código Civil Brasileiro estabelece que os juros civis são limitados à taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que hoje é a taxa Selic. Por isso que se pode afirmar que nas relações entre particulares, empresa com empresa, pessoa física com pessoa física, os juros são limitados, e são limitados a que taxa? A taxa que o governo cobra no pagamento dos impostos com atraso. E qual a outra parte dessa resposta? Nas relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, nós temos um regulamento à parte, um regulamento diferente. O sistema financeiro brasileiro é um sistema altamente regulado, e nas operações bancárias, os juros são regulados por uma lei especial que não estabelece nenhuma limitação. A lei não estabelece limitação, mas nós veremos nos slides seguintes que existe um controle de legalidade pelo Poder Judiciário para coibir os abusos. Mas então, voltando e repetindo para que a gente possa fixar bem essa informação. Os juros nas relações entre particulares, reguladas exclusivamente pela lei civil, têm uma limitação no Brasil. A limitação é a taxa Selic, que são os juros cobrados no pagamento de impostos em atraso devidos à Fazenda Pública. Nas relações envolvendo empresas ou pessoas físicas com bancos, não existe limite de juros no direito brasileiro. E nas situações de abusividade, o judiciário atua mediante provocação para coibir os abusos. Vamos entender um pouco, partindo da premissa de que nas relações entre particulares existe uma limitação. Essa informação está colocada e a limitação está registrada em lei. Então vamos explorar um pouco o outro lado da informação, que se refere às contratações envolvendo instituições financeiras, onde não existe limite para a cobrança de juros no Brasil. Da onde advém, da onde começa esse raciocínio, da onde advém a fundamentação para que se chegue a esta conclusão de que nas operações envolvendo instituições financeiras não existe limite para a cobrança de juros no Brasil? A normatização parte da nossa Constituição Federal. Para os colegas advogados, é uma informação já conhecida, mas para quem não é advogado, fica uma informação de caráter geral. Existe no Brasil uma graduação de leis.
Nós temos como a lei mais importante a Constituição da República. Embaixo da Constituição da República nós temos a classificação de leis complementares. Só um minutinho. Desculpa, por favor. Seja bem-vindo. Então nós temos nessa graduação de leis no Brasil, a lei mais importante do nosso território nacional é a Constituição da República. Abaixo da Constituição da República nós temos as leis complementares. Abaixo das leis complementares nós temos as leis ordinárias, e aí nós descemos para decretos, descemos para instruções e para regulamentos. Pois bem, na Constituição Federal, que é, portanto, a lei mais importante que nós temos no Brasil, existe um capítulo próprio tratando do sistema financeiro nacional. E a Constituição estabelece que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Pois bem, a nossa lei maior, então, diz que leis complementares regularão o funcionamento do sistema financeiro nacional. E nós temos uma lei complementar, recepcionada por nossa Constituição, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, e cria o Conselho Monetário Nacional. Essa lei é conhecida como a Lei da Reforma Bancária e a lei que regula todo o sistema financeiro nacional. É desta lei que provém o fundamento normativo para a conclusão que nós chegamos há pouco, de que não existe limitação, taxação de juros no Brasil para as operações envolvendo instituições financeiras. E esta lei criou um órgão chamado Conselho Monetário Nacional. O que é o Conselho Monetário Nacional? É o órgão que exerce o poder regulamentar do Estado no sistema financeiro. Outros exemplos de órgãos que exercem poder regulamentar: as agências reguladoras, a ANAC, a Anatel. E por que existe o poder regulamentar do Estado? Para reger as matérias altamente especializadas. No exemplo do sistema financeiro, os senhores imaginem o caos que seria o Brasil se nós precisássemos de lei para regular taxa de juros, posição cambial, que são coisas que o Banco Central atua ao longo do dia mais de uma vez, em muitas ocasiões. Imaginem o caos que não seria o Brasil se nós precisássemos de lei a cada vez que o governo tivesse que atuar, regulando a aviação civil, regulando a energia elétrica. Exatamente por esse grau de especialidade é que o sistema jurídico brasileiro criou a figura do poder regulamentar. É o Estado, através de agências reguladoras, regulando mercados altamente especializados, e nesse rol de mercados especializados está o sistema financeiro nacional. Pois bem, o Conselho Monetário Nacional exerce esse papel de poder regulador, e embaixo dele está o Banco Central do Brasil, que é a autarquia que nessa noite nos interessa para tratar do tema juros. E o banco, ainda essa lei 4595 estabelece que ao Conselho Monetário Nacional compete, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Então, quem disciplina as modalidades de crédito é o Conselho Monetário Nacional, por competência delegada desta lei. Essa lei também nos traz o conceito de instituições financeiras. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valores de propriedade de terceiros. Bom, nós temos uma lei, então, que nos dá o conceito de instituições financeiras, e nós temos uma lei que tem a função de disciplinar o crédito. Bom, esta lei delega a competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar o crédito. Vem então o Conselho Monetário Nacional e disciplina o crédito, dizendo o seguinte: as operações ativas dos bancos comerciais
de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis. Portanto, voltando, reprisando a mesma informação que falamos há pouco, nas relações entre particulares existe um limite para a cobrança de juros no Brasil. Nas relações envolvendo instituições financeiras, os juros são livremente pactuáveis, não tem limite. A única regra que regula isso é a lei do mercado, da oferta e da procura. Então, isso poderia nos dar uma outra conclusão. Bom, se os juros são livres, os ganhos dos bancos, então, são ilimitados. Os bancos podem ganhar quanto quiser? Não. O lucro do banco é chamado de spread bancário. E os tribunais já regularam o que é spread bancário. Spread bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a cobrança ao tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na remuneração do serviço de intermediação que fazem os bancos. O banco capta dinheiro e depois ele empresta esse dinheiro captado. Naturalmente que ele capta por uma taxa menor e empresta por uma taxa maior. Como eu falei no começo da exposição, juros é preço. Quem está no comércio compra a mercadoria por um preço e vende a mercadoria com um sobrepreço. O banco capta dinheiro a uma taxa e ele repassa o dinheiro a uma taxa maior do que a que ele captou. Como o banco calcula os juros, portanto, para encontrar a equação exata para a cobrança do spread bancário? O banco considera o custo da captação do dinheiro no mercado, considera a sobretaxa do banqueiro, que é o percentual de lucro do banqueiro, considera a desvalorização da moeda no tempo, a inflação, considera os impostos que incidem sobre a atividade bancária, assim como incidem impostos no comércio, assim como incidem impostos na indústria, incidem também impostos na atividade bancária. Considera os riscos operacionais da sua atividade, o risco efetivo de perda daquele empréstimo não ser pago. Isso tem que ser assimilado no global. E considera também as suas despesas administrativas. O banco também tem funcionários, o banco também tem despesas de luz, água, espaço, impostos, IPTU, enfim, como todas as demais empresas. Aqui nós temos uma equação feita pela Fundação Getúlio Vargas sobre a decomposição da taxa de juros. Quando nós temos o empréstimo, ele é composto por 15% do valor da taxa de juros, risco de inadimplência, 19,2% despesas administrativas do banco, 21% impostos diretos, 8,2% impostos indiretos, margem 35%. Notem que não é 35% de juros, é 35% da taxa de juros. Se a taxa de juros for de 3% ao mês, 35%, perto de 1%, é que na verdade é o lucro do banco. Toda a diferença são custos absorvidos para exercício da atividade. Bem, se os bancos não têm limitação para a taxa de juros, em que momento que o cidadão pode se ver protegido dos eventuais abusos praticados pelos bancos? Bom, primeiro, como advogado de banco, eu preciso registrar que não existem abusos. Segundo, como o judiciário atua? O judiciário decidiu, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, que é a última corte, a corte mais alta do Brasil para decidir os temas que não se referem à Constituição, que os juros nas operações bancárias, de fato, como a lei estabelece, são livremente pactuáveis, realmente eles não têm uma limitação, entretanto, serão considerados abusivos os juros que destoarem da média de mercado para aquele determinado tipo de negócio bancário. Por exemplo, se a média de mercado para o empréstimo pessoa física é de taxa de juros de 5% ao mês, uma contratação na taxa de 7% ao mês pode ser revista pelo judiciário.
Se a média de juros do cheque especial é de 10% ao mês, uma contratação 18%, 15%, 20% ao mês pode ser revista pelo judiciário. Sob que fundamento? Abusividade. E abusividade aferida de que maneira? A contratação dos juros foi feita fora da taxa média do mercado. Como não existe um limite estabelecido em lei, como existe nas relações entre particulares no Código Civil, a forma que se encontrou aplicando a justiça pelo Poder Judiciário foi regular essa limitação, entre aspas, pelo critério da existência ou não de abusividade. Havendo abusividade, o cidadão, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode ir ao Poder Judiciário pedir que se reduza aquela taxa à taxa média. Não havendo abusividade, a operação é regular e deve ser paga. Não sendo paga na forma combinada, incidirão os juros moratórios daquela operação bancária. Daí, respondendo àquela pergunta original, existe ou não existe limitação de juros no Brasil? Bom, duas respostas. Nas relações entre particulares existe, nas relações com bancos envolvendo instituições financeiras não existe uma limitação na lei, mas existe uma regulação calcada na abusividade. Havendo abusividade, a taxa será revista. Não havendo abusividade, foi a livre vontade das partes. Mas existe no Brasil também um outro sistema, um microsistema, como nós chamamos, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que não interfere na taxa de juros, mas ele confere direitos adicionais ao consumidor. E o porquê que existe esse microsistema? E por que o consumidor tem alguns direitos adicionais? Porque o consumidor é tido como a parte mais fraca na relação jurídica, como a parte chamada em direito de hipossuficiente na relação jurídica. Mas o que vem a ser consumidor e quem é o fornecedor e quais são os serviços que o Código do Consumidor contempla? Bom, o Código do Consumidor traz o conceito de consumidor no seu artigo 2º como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, e aqui eu chamo a atenção, como destinatário final. O que seria utilizar um serviço como destinatário final? Bom, se eu tomo dinheiro no banco, eu, pessoa física, para as minhas despesas, eu sou o destinatário final daquele recurso. Mas se eu sou uma empresa e eu tomo recursos do banco para incrementar as minhas atividades mercantis, as minhas atividades comerciais, eu não sou o destinatário final. Aí, nesta hipótese, eu não sou considerado consumidor. Por isso que muitas pessoas jurídicas não se enquadram no conceito de consumidor, porque elas tomam os recursos para capital de giro, e para capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor para efeito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O Código também nos dá um conceito de fornecedor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em outras palavras, fornecedor é o lojista, fornecedor é o industrial, e fornecedor também é o banco. Desde que na outra ponta você tem um consumidor, que é quem adquire seu produto como destinatário final. E aonde entram os bancos nessa relação? Os bancos, eles entram na prestação de serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. E sobre isso, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou dizendo que as instituições financeiras estão sim sujeitas às regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, com uma única exceção: os juros. Porque juros é preço, e juros está regulado pela existência ou não de abusividade por parte do banco. Mas então, vocês podem perguntar, mas em que medida que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código do Consumidor? Na proteção contratual das relações entre bancos e pessoas físicas, por exemplo. E aonde essa proteção se encaixa? Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores
se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido ou seu alcance. Vocês já devem ter assinado contratos com uma cláusula em negrito no final ou com algum destaque. Declaro que li atentamente as cláusulas deste contrato. Por quê? Exatamente para atender essa disposição do Código do Consumidor. Se você for considerado consumidor, se você for destinatário final dos recursos bancários e você assinou um contrato com termos técnicos que você não compreendeu e a interpretação do contrato não foi uma interpretação que lhe permitisse compreender exatamente a amplitude do negócio que você fazia, você pode ir ao judiciário para dizer: esse contrato é nulo. E em sendo nulo, as cláusulas contratuais do artigo 47 serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Essa é a grande diferença de você estar dentro ou fora de uma relação de consumo. Se você está dentro de uma relação de consumo, a lei pressupõe a sua hipossuficiência e ela lhe dá uma proteção adicional. Um exemplo disso: ou o contrato é claro, ou o contrato tem termos que você possa compreender e declarar em boa fé que você concordou com aquilo, ou a interpretação daquelas cláusulas ocorrerá da maneira que for mais favorável para a parte mais fraca, para a parte hipossuficiente, que é o consumidor. Bem, nós falamos então dos juros. Os juros, eles têm uma regulação pelo Código Civil, os juros têm uma regulação para os bancos, a regulação para os bancos começa na Constituição, passa por regras do Banco Central, e o Judiciário atua controlando a legalidade das taxas de juros, verificando a existência ou não de abusividade nas taxas. Falamos rapidamente do microsistema do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor tem uma proteção legal por ser a parte hipossuficiente naquela relação jurídica e por ter o direito de ter contratos escritos de maneira que ele, consumidor, compreenda. Mas aqui eu coloco um outro tema para a nossa exposição aqui, para o nosso debate a seguir. Os juros do sistema bancário brasileiro, em regra, eles são capitalizados. Por que são capitalizados? Bom, primeiro porque a lei autoriza, e segundo porque os bancos, quando a gente aplica dinheiro nos bancos, também nos pagam juros de forma capitalizada. Ah, mas quando eu aplico dinheiro no banco eu recebo muito menos do que quando eu tomo emprestado. Sim, porque nós vimos há pouco que a composição do spread bancário não é inteira de lucro do banco. Tem despesas administrativas, ela tem risco de perda, ela tem impostos que incidem, por isso que tem esse descasamento de taxa. E aqui eu trouxe para vocês a figura da cédula de crédito bancário, que é a modalidade de contratação, se não de 100%, eu diria para todos, de 99% dos empréstimos bancários, desde 2004 até hoje, quando ela foi criada. E essa lei que criou a cédula de crédito bancário estabelece que na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência, se ele é mensal, se ele é anual, se ele é semestral, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação. Então, cédulas de crédito bancário. Se algum dos senhores já teve experiência com contratação em banco, lembre-se que devem ter contratado por meio de cédula de crédito bancário. São instrumentos que somente os bancos podem utilizar nessa forma de contratação. Por quê? Os bancos não têm limite para a taxa de juros, os bancos têm só aquela regulação da abusividade pelo Poder Judiciário e porque também os bancos são altamente fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Então aqui fica uma informação que os contratos, como nós falamos em contratos bancários hoje, nós falamos na verdade em cédula de crédito bancário, que é uma forma de título de crédito por meio do qual os bancos contratam praticamente todas as modalidades de empréstimo que existem no mercado. Bom, caminhando já para o final, como nós poderíamos, numa conclusão preliminar, e que nos permite uma conversa de 20 minutos ou 30 minutos, caminhar para algumas conclusões sobre a forma pela qual os juros podem ser reduzidos no Brasil dentro do sistema bancário.
refletindo sobre algumas premissas. Primeiro, o quão importante é que se estimule a concorrência bancária no Brasil. O Brasil já teve, há décadas atrás, e não muito longe, há 2 décadas atrás, mais de 200 bancos no nosso sistema financeiro nacional. Hoje isso caiu pela metade. Isso caiu pela metade, e os que me acompanham aqui com os cabelos brancos devem lembrar, que no passado, de quando em quando, se tinha notícia de que o Banco X quebrou. Podemos até nominar que são todos conhecidos. Banco Comind, Banco Excel Econômico, Banco Santos. Esse fenômeno de, entre aspas, liquidação ou quebra de bancos é um fenômeno que desestabiliza o sistema financeiro nacional. Qual foi o movimento que o Banco Central iniciou há 2 décadas atrás? De concentração do sistema financeiro nacional. Se eu concentro, se eu estimulo a fusão dos bancos, eu tenho bancos mais fortes. Se eu tenho bancos mais fortes, eu tenho menos risco de quebra dos bancos, eu tenho menos risco de quebra do sistema. Só que isso gerou um efeito, agora 2 décadas depois, de um relativo oligopólio, digamos assim, no mercado financeiro. Contamos nos dedos de 2 mãos os principais bancos do Brasil, e todo mundo aqui sabe de cabeça. Então existe uma concorrência menor no sistema financeiro. Isso, em certa medida, influencia sim a taxa de juros. Nós sabemos que a taxa de juros que consta dos contratos não é 100% o lucro dos bancos. Nós vimos aqui que aquela taxa de juros de 7, 8% que consta no contrato, no final do dia, de spread bancário mesmo, são 35% daquilo. Mas se você tiver uma concorrência bancária estimulada, mais bancos oferecendo crédito, aquela taxa média de 7% tende a cair para 6%, tende a cair para 5%. Então, um dos fatores que pode colaborar para a redução dos juros no Brasil é o estímulo à concorrência bancária, em outras palavras, mais bancos. Um outro fator, nós precisamos encontrar formas de diminuir a inadimplência. Bom, aí são fatores jurídicos, mas também são fatores econômicos. Se você tem uma economia ativa com menos desemprego, você tem menos inadimplência. Esse é um dado importante. Mas se você também tem um judiciário rápido, que dá uma efetividade maior para as garantias, isso colabora para você ter menos inadimplência. E existem hoje algumas leis, junto com uma tendência de que isso aumente, de desjudicializar a execução de algumas garantias. De algumas garantias serem executadas sem a necessidade de concurso do Poder Judiciário, que naturalmente estará presente para controlar a legalidade dos atos. Mas uma outra maneira, então, de almejarmos uma redução de taxa de juros é encontrarmos formas de diminuir a inadimplência. E, por último, a simplificação dos impostos e da regulamentação. Bom, aqui, se nós formos listar quantos impostos as empresas em geral pagam, nós começamos com impostos sobre a renda, o imposto de renda, impostos sobre o faturamento, PIS, COFINS, contribuição social, impostos ligados aos empregados, INSS, Previdência Social. Essa carga tributária é uma carga tributária que impacta, mas ela tem um contraargumento importante. É necessária aquela carga tributária para o Estado se manter ativo. Ok. Agora, a administração da carga tributária, o quão difícil é você recolher cada imposto numa guia num dia diferente? Esse custo é absorvido pelas empresas. Então, a simplificação da carga tributária, que não se confunde com a redução da carga tributária, é um outro fator que pode estimular a redução dos juros no Brasil. E, para encerrar, nós temos a figura recente agora das chamadas fintechs. São as empresas financeiras de tecnologia. Um exemplo disso, o Apple Pay. São empresas que trazem tecnologia financeira e que começam aos poucos a concorrer com os bancos. E aí nós voltamos para o primeiro ponto aqui, o estímulo da concorrência tende a reduzir a taxa de juros. Bem, meus amigos, eu tentei, dentro do tempo que nós havíamos combinado, passar uma visão geral dos juros no Brasil, tentei carregar o mínimo possível nas questões jurídicas, mas algumas eram essenciais para a compreensão e evolução do tema. Bati muito na tecla da resposta naquela pergunta. Os juros, então, são ou não são limitados no Brasil? São, em parte, para as relações entre particulares, mas não são nas relações entre bancos.
onde se regula pela existência ou não de abusividade, e passei para vocês um panorama geral, dentro do tempo que nós tínhamos aqui, sobre o Código do Consumidor, sobre os contratos bancários, e nós concluímos sobre algumas ideias para se tentar reduzir a taxa de juros no Brasil. Agradeço a paciência de todos e devolvo a palavra para o nosso presidente da mesa. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Dr. Willy, eu quero fazer aqui registrar a presença do inspetor superintendente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, dizer Rodela, e também os demais membros aqui da GCM, que é uma grande honra a presença de vocês aqui para a PEC, e passar a palavra para o nosso colega Dr. Willy, para a gente fazer algumas considerações à apresentação e à aula do Dr. Márcio Calil. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a PEC, na pessoa do Thomas Law, agradecer ao Dr. Márcio Calil de Assunção pela exposição, foi muito clara, muito objetiva, deu para ter um ótimo panorama sobre os juros do sistema bancário brasileiro e também o investigador sargento Elisete dela. Boa noite. Eu queria começar com uma questão, retomando lá no começo da exposição, onde o Dr. Márcio Calil falou do rating que os bancos dão para os clientes. Acredito que todo cliente, o objetivo é ter o melhor rating possível, que assim o custo dos juros serão menores, o custo do dinheiro será menor para o cliente. Então, a primeira pergunta seria: quais são as formas que o cliente tem de aumentar o rating dele e o que o banco olha na hora de fazer essa avaliação? Quais são os fatores que são levados em consideração? E aproveitando ainda dentro dessa pergunta, queria levantar aqui o tema do cadastro positivo. De que forma o cadastro positivo de consumidores, de clientes bancários, poderia ajudar? O cadastro positivo, a gente sabe que existe o cadastro negativo, o Serasa, o SPC, que uma vez lá dentro é muito difícil conseguir crédito em banco e instituições financeiras. Você consegue em outros locais, mas com juros muito maiores, muitas vezes abusivos. O cadastro positivo seria o outro lado da moeda, seria para gerar um cadastro de bons pagadores. E de que forma isso realmente, qual a visão do Dr. Márcio Calil, e de que forma isso poderia realmente ajudar na redução dos juros bancários? Bom, a primeira pergunta: como é formado o rating dos clientes? Como eu falei na exposição, todos os clientes dos bancos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas pequenas, médias, grandes, eles são classificados dentro dos bancos, e essa informação é uma informação interna do banco, e cada banco tem a sua classificação por ratings. Que fatores que o banco considera essencialmente para a formação do rating, para dar uma nota para esse cliente? Situação cadastral do cliente, se ele não tem restrições. Faturamento, balanço, setor da economia que aquele cliente atua. Por exemplo, uma usina tem um bom rating, mas o setor sucroalcooleiro no Brasil está em colapso. Bom, isso é um fator que depõe contra aquela empresa. Ela está envolvida no setor, ela pode ser sadia, mas ela tem uma atividade no setor que está comprometido. Momentaneamente ela pode ter um rating afetado por isso. E esse rating ele é revisto periodicamente. Outros fatores: volume de negócios que a empresa faz com o banco, volume de dinheiro aplicado no banco, no setor financeiro. E aí, não confundindo com o cadastro positivo, existe uma central única de cadastro no mercado financeiro. Todos os clientes do mercado financeiro, você pode ter conta em qualquer banco, eles têm o seu cadastro checado pelos demais bancos, porque eles estão inseridos no cadastro único. Todos nós aqui estamos no cadastro único. O que significa dizer: se eu tomo um recurso emprestado no banco X, o banco Y sabe, porque isso existe um cadastro único de clientes no Sistema Financeiro Nacional. Isso existe conta de 10, 12 anos para cá. Então, a sua posição também no cadastro único é uma forma de afetar a sua nota. Porque se você é uma empresa que fatura X milhões por ano, mas você tem 2 vezes X tomado no mercado financeiro já em outros bancos, aquele seu banco enxerga
e aquilo afeta a sua capacidade de pagamento. Então, os fatores que os bancos consideram, e você tem uma matriz principal e você tem as matrizes variáveis de cada instituição financeira, e aí é o segredo de cada um, eles partem das premissas econômicas e eles partem da conclusão maior da capacidade de pagamento, de repagamento daquela empresa. Então, mesmo que você não tenha negócios com o banco X, para não ficar aqui dando nomes de bancos, mas você esteja altamente endividado no banco Y, aquele banco X saberá, e aquilo afetará a decisão de crédito dele, porque existe um cadastro único no sistema financeiro nacional. Quanto à segunda pergunta, o cadastro positivo poderá afetar a nota, o rating dos clientes? Imensamente. Poderá afetar muito. Porque se você tem um cadastro negativo, você é um alto risco de crédito. Então, ou o banco não contrata com você, ou ele vai contratar numa taxa maior, porque o seu rating será ruim. E a lei do cadastro positivo, que está atualmente no Congresso Nacional, ela vive um grande dilema, e me parece que hoje é o principal dilema, que é o dilema sobre a inclusão de todos no cadastro positivo ou apenas dos que aderirem a esse sistema de cadastro positivo. Se a adesão ao cadastro positivo for facultativa, a base de avaliação está corrompida. Quem não aderiu, não compõe aquela base e o banco não enxerga o cadastro positivo ou negativo dele. Ele tem informação do cadastro único do Banco Central, mas ele não tem o cadastro positivo ou negativo. A discussão no Congresso está sobre a necessidade de uma adesão compulsória ou facultativa. Se for facultativo, o cadastro positivo me parece que tende ao insucesso, e se for compulsória, tende ao sucesso. Obrigado. Então, eu vou passar aí para os debates da plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer essa pergunta aqui agora para o Dr. Calil. Dr. Felipe. A gente percebe que, seja a pessoa física ou seja o comerciante, ele, evidentemente, quando está numa situação de ir pedir o dinheiro emprestado, no caso para o banco, ele muitas vezes vai rezando para que, independentemente das garantias, o banco empreste o dinheiro para ele. Eu pergunto o seguinte: apesar desse enquadramento de que o tomador do empréstimo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, desde que tenha destinação para a atividade dele, não estaria enquadrado nas regras do Código do Consumidor. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: diante dessa situação, onde o tomador do empréstimo vai pedindo a Deus para que realmente o banco empreste o dinheiro, e por outro lado o banco tem o produto que ele precisa e vai impor as condições que o banco vai exigir para efeito de garantia para ele, eu pergunto: isso não é um contrato de adesão? Os empréstimos com pessoa física, 99% deles são contratos de adesão, sim. Mas o contrato de adesão, ele significa adesão às cláusulas do contrato, não adesão à taxa de juros. A taxa de juros ela é diferente. Então, os bancos, até para viabilizar o volume de empréstimos que eles têm, eles colocam contratos padronizados, que são contratos onde o consumidor vai lá, ou o cliente vai lá e adere àquelas cláusulas. Mas os contratos, eles podem perceber que eles têm campos a ser preenchidos. Quais são os campos? Geralmente são campos de vencimento, prazo e taxa de juros. Então, existe uma adesão às cláusulas, sim. Os bancos, eles se adequaram nos últimos anos ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor para redações claras, redações menos rebuscadas, menos técnicas. Os contratos são de adesão, mas contrato de adesão não é sinônimo de contrato nulo. Contrato de adesão é um contrato formulário, é um contrato padrão, mas as cláusulas de juros, de prazo, de vencimento são negociadas dentro de que limites? Bom, aí nós entramos numa questão comercial. A pessoa que vai ao banco rezando para o banco emprestar o dinheiro, é porque ela necessita muito daquele recurso, é uma visão. O banco tem uma outra visão.
eu faço ou não faço negócio com essa pessoa. É uma questão puramente mercantil. E dessa visão ele conclui o quê? Para eu fazer negócio com aquela pessoa que tem um rating X, que vai me dar as garantias A ou B, eu precifico o meu negócio, que é a taxa de juros, em tanto. A pessoa pode eventualmente ir a um outro banco e neste outro banco ter uma negociação melhor ou pior, porque, como eu falei há pouco, os bancos têm uma matriz para definir o rating de clientes, mas eles têm também algumas questões variáveis, que é, como em toda atividade mercantil, a visão de cada um. Então, para um determinado banco, aquele cliente pode ser um risco médio, para o outro cliente pode ser um risco alto. E isso vai interferir diretamente na taxa de juros. Mas os contratos, geralmente para a pessoa física, em princípio, são de adesão sim, na sua grande maioria, mas o que não quer dizer que por si só eles tenham ilegalidades. Aí a questão da taxa de juros de ser ou não abusivo. Obrigado. Edivaldo? Professor, boa noite. Gostei muito da sua palestra e parabenizar a PEC aqui, porque os temas são sempre atuais. E outro dia nós estávamos no Instituto lá do Ibrachina e em uma palestra que foi feita lá no Ibrachina, no dia seguinte o Estado de São Paulo escreveu uma página inteira sobre um tema que, coincidentemente, nós tínhamos discutido à noite lá. Eu estava presente na palestra. E ouvindo você falar aqui, entendeu? 2 dias atrás, ouvindo a fala de 2 candidatos, um falou da centralização bancária e da abertura bancária para que sejam criados novos bancos, né? Evidentemente, falando assim, é muito simples, eu sei que não é muito fácil criar um banco. A gente sabe muito bem disso. O outro candidato, se falando de juro bancário, que o senhor falou aqui tão claramente, e ele muito pressionado por essa questão, como é que ele pretendia trabalhar com essa questão do juro bancário, essa coisa toda, que é uma coisa que todo mundo reclama, né? E ele disse o seguinte, que o sistema é muito centralizado, que na verdade só existem 5 bancos. Na verdade eu nem sabia quantos bancos existiam, eu nem sei quantos bancos existem, mas não são só 5. Mas eu sei qual é o banco que ele se refere, que o senhor também acabou de mencionar aí. E ele disse que ele pretendia fomentar as cooperativas, entendeu? Então a minha pergunta para ti é o seguinte, como que se o outro candidato ganhar, como é que ele vai fazer essa abertura para ser criado mais bancos? E a segunda pergunta é do outro candidato, como que ele vai estimular essas cooperativas para que ela empreste dinheiro de forma que o juro caia, entendeu? Então eu queria entender um pouco isso, porque ficou muito claro para mim com o entendimento deles. Quero fazer apenas uma ressalva inicial, que eu não combinei, eu não vi essas entrevistas, então foi uma coincidência que nós falamos de concentração bancária, foi uma coincidência talvez até feliz para estimular o debate. O que acontece com a questão das cooperativas de crédito, da concentração bancária? Nós temos, como eu falei durante a exposição, uma previsão genérica e global na Constituição, que depois vem para uma lei complementar, que no final dá poder ao Conselho Monetário Nacional, ao poder regulamentar do Estado, para dizer como deve funcionar o mercado financeiro. E o Conselho Monetário Nacional, ele edita muitos normativos e tem normativos específicos sobre a constituição de bancos. Os bancos são constituídos por carteiras, carteira de financiamento imobiliário, carteira de financiamento de veículo, carteira de crédito rural, carteira de investimentos, enfim, são várias carteiras que os bancos possuem. O Conselho Monetário Nacional regula cada uma delas, o capital mínimo para cada uma dessas carteiras e os requisitos para que se abra um banco com uma carteira, com 2 carteiras, com 3 carteiras, que não seja um banco, que se abra então uma financeira onde ela vai atuar, que não seja uma financeira, que seja uma cooperativa de crédito, como ela vai atuar. Então, uma maneira que me parece que pode estimular a concorrência entre os bancos é você, em certa medida, mas muito bem calibrada, reduzir o rol de exigências que existem hoje para a abertura de bancos. Mas por que muito bem calibrada? Porque isso é uma balança. Se você flexibiliza demais
o rol de exigências para se constituir uma instituição financeira no Brasil, que nós falamos bancos, mas no geral são instituições financeiras, onde estão os bancos, as financeiras, as cooperativas, você aumenta o risco do sistema e você ter mais bancos que podem entrar em colapso. Se você reduz o capital mínimo de um banco, você tem mais pessoas no mercado, você pode ter um risco maior do sistema. Então, uma solução que me parece intermediária para isso é, em alguma medida, diminuir o rigor da legislação, e é uma legislação no âmbito do Conselho Monetário Nacional, para abertura de bancos, em outra medida, diminuindo o rigor, eventualmente se estimular a associação em cooperativas. As cooperativas, elas têm a premissa de atender os cooperados, mas em sendo cooperativas de crédito, em geral tem taxas de juros mais baixas, mas são taxas de juros mais baixas para os seus cooperados. Elas não poderão operar em outros segmentos que não com os seus cooperados. Se operarem fora daquele regime, elas terão que adequar taxas às taxas dos bancos comuns. Então, em certa medida, talvez o Conselho Monetário Nacional possa, para estimular a abertura de bancos, flexibilizar um pouco o rigor que existe hoje na legislação, que é um rigor que ele só vem crescendo nos últimos anos. Cada vez é mais difícil você abrir um banco, cada vez é mais difícil um banco que já existe abrir mais uma carteira onde ele queira atuar. E no segundo ponto, a atuação das cooperativas, que é uma atuação que já existe hoje, com taxas mais baixas, ser estimulada dentro do sistema financeiro. Pode ser uma forma de se resolver, mas lembrando, isso é como você virar um navio, né? Você começa a virar o navio aqui atrás para ele mudar lá na frente. Então, se essas medidas forem implementadas por um futuro presidente, quem quer que seja, isso levará 3, 4, 5 anos para gerar um efeito imediato na economia. Até você ter a mudança na legislação, a adequação disso, as novas aprovações, e partindo daí você ter um mercado com mais oferta de dinheiro, isso estimular a economia, e daí você ter uma redução na taxa de juros, aí se vão alguns anos. Pelo avanço do horário, eu também vou passar a palavra para o nosso inspetor superintendente da GSM, para dar algumas considerações também do trabalho um pouquinho diferente aí do tema de hoje, mas para falar um pouquinho da segurança pública, que é também o objetivo aqui da APEC, só para dar algumas considerações. Boa noite à mesa, Thomas, Willy, brilhante palestra. Eu sou realmente muito leigo nisso, mas todos nós precisamos entender mais um pouco sobre esse negócio de banco, juros. Eu tenho a impressão que são tudo igual. Essa impressão que eu tenho de forma bem simples, né? Onde você vai, parece que não adianta muito não. Mas enfim, a questão da segurança. Primeiro eu quero agradecer o convite, Thomas, de nós estarmos aqui. Hoje tivemos um hasteamento à bandeira do comando. Eu sou comandante do Comando Operacional 1, que faz parte aqui da região central da cidade, pega uma parte da Vila Mariana e uma parte também de Pinheiros e também da Moca, Sé e essas mais 4 unidades da Prefeitura Regional na cidade de São Paulo. E nós atuamos na prevenção. A Guarda Civil ela tem um lema como protetora, aliada e amiga. E a ideia nossa é atuar sempre na prevenção. E esse é um desafio para a segurança atual, para a segurança que a gente precisa e que a gente quer. Ninguém quer ser roubado, a gente quer não ser roubado, a gente não quer ser molestado. E o desafio é exatamente esse, é pensar em segurança para que não ocorra. Isso tem sido o nosso trabalho, o nosso desafio. Uma cidade como a cidade de São Paulo, uma cidade múltipla e delicada, com vários problemas, inclusive na questão mercadológica, né? Você tem aí acirramento, e onde tem mercado, tem dinheiro, tem problema, tem bandido, tem ladrão, e você tem todo tipo de situação. Mas a ideia é, cada dia mais, nós com parcerias, e essa é uma parceria que eu acredito que já vejo como frutífera, né? Já vejo muito frutífera, com certeza estaremos aí melhorando a segurança na cidade de São Paulo, e é isso que a gente precisa. E parabéns pela associação e pela brilhante palestra. Muito obrigado. Bom,
eu vou declarar encerrado os trabalhos de hoje e já convidando a todos para uma próxima palestra com o Fernando Capês, no dia 12 de outubro. Ele estará aqui para debater questões do Estado, questões de eficiência do Estado. Então já fica aí o convite para todos vocês no dia 2 de outubro, às 19 horas. Obrigado.